Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos continuar mais uma aula de Química. E hoje vamos ver equações químicas. Pergunta-se, o que são reações químicas? O que são equações para reações químicas? São uma forma de representar as transformações de maneira mais simples e direta, colocando todas as informações em uma única linha, de modo que seja possível compreender rapidamente o que teríamos que escrever em um longo parágrafo. Por exemplo, considere as seguintes equações químicas a seguir: óxido de cálcio mais água, fornecendo hidróxido de cálcio. A segunda, por exemplo, hidróxido de cálcio mais gás carbônico, formando carbonato de cálcio. E a terceira, carbonato de cálcio mais ácido acético, ambos reagindo, formando como produto gás carbônico e acetato de sódio, de cálcio. Tá? Então, o que é que a gente observa aqui? As substâncias cujos nomes foram escritos antes da seta, elas são denominadas reagentes. E a seta indica a transformação, e as substâncias cujos nomes foram escritos depois da seta são denominadas produtos. Certo? Então, o que é que a gente tem? Tudo que está aqui antes da seta, deixa eu marcar aqui, tudo isso é o que a gente chama de reagente. Então, ao passar pela seta, a seta ela vai indicar a direção da reação química, certo? E o que vem depois da seta é o que a gente chama de, adivinha só? Isso mesmo, é isso que você está pensando. Produtos. Bom? Então, a equação química ela sempre vai mostrar essa sequência aqui: reagentes, pode ser singular ou plural, né? Pode ter um reagente ou mais de um reagente. E a formação de produtos. Aqui o S aqui, né? A gente pode ter um produto ou dois ou mais produtos. Tá bom? Essas reações elas são classificadas. Primeira classificação chamamos de reações de síntese. Essas reações de síntese, ela também pode ser chamada de composição, ela ocorre quando duas ou mais substâncias sofrem uma transformação e dá origem a uma única substância diferente, tá? Então, veja alguns, geralmente liberando energia. Veja a seguir alguns exemplos comuns desse tipo de reação, certo? Então, aqui a primeira reação é a que ocorria no flash de máquinas fotográficas antigas para a liberação de energia luminosa, né? Então, a gente tem a reação do magnésio metálico mais oxigênio. O que é que se formava? Óxido de magnésio e a liberação de luz. Vou colocar aqui em azul. Mas não é sempre não. Mas aqui a gente tá vendo o exemplo que tem. Certo? Outra reação. Reação combustão completa do carbono grafita. Então a gente tem aqui o carbono grafita reagindo com o gás oxigênio, formando o gás carbônico mais quem? Mais calor. Outro exemplo de reação é o óxido de cálcio reagindo com a água para formar o hidróxido de cálcio e liberando novamente calor, né? Que são reações exotérmicas. Então, o que é que a gente observa aqui? Que nas reações de química a gente tem de síntese a gente tem apenas um produto. Um produto só. Certinho? Reações de análise.
O que é que a gente tem aqui nas reações de análise? Vamos estudar aqui. Análise. Nas reações de análise, também chamada de decomposição, então a gente tem dois nomes para a mesma coisa, ocorre quando uma única substância, então a gente tem aqui, exemplo aqui, uma única substância reagindo, certo? Ela sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes. Exemplo, carbonato de cálcio, ele sofre uma reação de análise ou decomposição, produzindo óxido de cálcio mais gás carbônico, substâncias diferentes. O óxido de cálcio passa por uma decomposição, formando como produto cálcio metálico mais gás oxigênio, tá? E essas duas reações aqui, veja que a gente tem um triângulozinho, ó. Veja que tem algo diferente acontecendo aqui. Que coisa diferente é essa? Acima da seta, a gente tem o quê? Um triângulozinho. Esse triângulo, ele está dizendo que essa substância, né, que essa reação é provocada pelo aquecimento ou fogo, certo? Então, toda vez que vocês virem uma reação química que em cima da seta tiver esse triângulozinho, saiba que essa reação química, né? Então, ela é chamada de pirólise. Ela ocorre com o fogo, tá? Outro exemplo de reação química de decomposição ou análise é a fotólise, que ela é provocada pela luz, também chamada de foto, por isso que o nome fotólise, luz. E ela é indicada pela letra grega lambda. Então, em cima da seta a gente vai ter a letra grega lambda, tá bom? E como a reação de decomposição ou análise, a gente tem o quê? Certo? Apenas um reagente e dois ou mais produtos, tá bom? E a outra terceira, que a gente pode chamar aqui de eletrólise, é a reação na qual a quebra da substância é provocada pela passagem da corrente elétrica. Então, a gente tem o I de eletrólise. Tá bom? Então, passou corrente elétrica na água, o que aconteceu? Houve a formação de gás hidrogênio mais gás oxigênio. Certo? Então, voltando, a gente tem a reação de síntese, reação de análise. Combustão. A combustão, também chamada de queima, é uma reação química que vai ocorrer em um material, né? E um comburente. E na presença de energia. Então, a gente tem a combustão, o que ela precisa de um material combustível, ou seja, o que está sendo queimado é o que a gente chama de combustível, né? A gasolina do carro, o óleo diesel, o fósforo, madeira, enfim, o que está sendo queimado é o que a gente chama de combustível. Aí precisa de comburente, certo? E precisa de energia. O comburente mais comum é o oxigênio, tá? Então, a reação de combustão é combustível mais comburente mais calor, formando o produto da combustão e liberando calor. Certo? É uma reação exotérmica, ocorre a liberação de calor. Então, assim, quando você vê, por exemplo, uma fogueira, tá lá queimando a lenha, se você chegar perto da fogueira, você sente o calor da fogueira, né? Então, ali é uma reação de combustão que está liberando aquele calor, tá bom? E aquela combustão ali da fogueira está ocorrendo por quê? Porque a gente tem oxigênio no ar que a gente respira aqui, né? Vamos agora passar para a lei da conservação da massa. Porque essa lei, eu vou logo passar aqui para resumir, para não ficar só lendo, porque fica uma aula chata, né? Vamos logo.
que é que essa lei diz aqui? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Certo? Em resumo, essa lei está dizendo o quê? Que se a gente pegar uma reação química, vamos dizer aqui, carbono, grafita mais oxigênio. Eu vou pegar esses dois reagentes, certo? E vou colocar numa balançazinha aqui. Certo? Eu vou colocar aqui numa balança. E vou pesar. A gente vai ter uma massa. Se eu pegar esse produto e colocar ele na mesma balança, né, e pesar, ele também vai ter o mesmo M, certo? Então, no resumão da lei da conservação da massa, o nome já está dizendo, conserva massa. Ou seja, a massa, ela se preserva, ela não muda, né? Isso quer dizer que a soma da massa dos reagentes vai ser igual à soma da massa dos produtos. Veja, quanto é 3 mais 8? 11. Tá vendo? Quanto é 100,5 mais 8? 108,5. Quanto é 7 mais 8? 15. Quanto é 9 mais 9 vai ser igual, aqui, bota aqui, né? 9 vai ser igual a 1 mais 8. Tá bom? Então é isso que a lei diz. Você vai pegar uma reação química. No início da reação química, você vai medir a massa dos reagentes, vai dar um valor M. No final, no produto, se você for botar na balança, você vai ver que o valor da balança não muda. Permanece aquele menos M, mesmo M. Tá bom? Lei das proporções constantes, ou lei de Proust. Essa lei, ela diz que as reações químicas, elas obedecem a uma proporção constante. Tá bom? Vamos observar os dados a seguir. Deixa eu escrever aqui a reação química aqui, vamos lá. Massa de água, a água vai ser aqui, H2O. Massa do hidrogênio, H e massa do oxigênio, O. Certo? Isso quer dizer o seguinte, que se vamos dizer, eu quero formar 4,5 gramas de água. Para formar 4,5 gramas de água, eu vou precisar de 0,5 gramas de hidrogênio mais 4 gramas de oxigênio, certo? Se eu duplicar, vamos dizer que daqui para aqui eu multipliquei por 2. 2 vezes 4,5, 9. 2 vezes 0,5, 1. 2 vezes 4, 8. Então, você está vendo que tem uma proporcionalidade. Daqui para aqui, vamos dizer que eu multipliquei por 2 de novo. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Certo? Então, se eu aumentar para 100, esse valor proporcionalmente a hidrogênio vai ser 11, oxigênio vai ser 88. Então, nesse caso, o que é que a gente pega? Se a gente pegar a massa de hidrogênio dividido pela massa de oxigênio, nesse caso aqui, vai dar o quê? 1/8. Nesse outro caso aqui, 1 dividido por 8, 1/8. Nesse outro caso aqui, 2 dividido por 16, 1/8. No caso aqui, 11,11 dividido por 88,88, 1/8. Então, veja que existe uma proporção constante, certo? É o que diz a lei aqui, lei das proporções constantes, né? O lei de Proust. Ou seja, está falando que é o quê? Proporcional. Tá bom? Então, a reação inversa também é a mesma coisa. Tá bom? Se eu tenho água, vou decompor em hidrogênio e oxigênio. Se eu quiser pegar o oxigênio e o oxigênio reagir, né, fazer a formação de síntese e formar água, sintetizar a água, a proporção é a mesma. Tá certo? Então, a lei, como é que é a lei das proporções constantes, que diz a lei? Como é que ficou conhecida? Lei das proporções constantes é definida.
A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas por uma reação fixa é constante e invariável, certo? Então, no caso aqui da água, a proporção do hidrogênio e oxigênio vai ser 1 para 8, aconteça o que acontecer. Tá? Então, temos algumas questões aqui para vocês responderem, que é simples. Só 4 questões aqui na apostila, bem de boas para vocês aqui. Então, primeira questão, você vai dizer se a reação aqui é de síntese ou decomposição. É aquela coisa, né? Síntese, quando é que a gente tem síntese? Quando a gente tem só um produto. Quando é que a gente tem decomposição? Quando a gente tem um só reagente. Então, você vai olhar aqui nessa letra A. Quantos reagentes a gente tem? Quantos produtos? Então, essa letra A aqui, ela vai se encaixar na reação de síntese e na reação de decomposição. E esse triângulo aqui, o que quer dizer esse triângulo aqui? Então, você vai dizer, bota aqui do lado, síntese, vírgula, tal, ou decomposição, vírgula, tal. Vai dizer o símbolo de cada um. Aqui não tem símbolo, então aqui é nada. Aqui tem o símbolo I e aqui tem o nomezinho. Bom? Leu o material, acho que essa aula faz de boa a questão. Questão 2. O hidrogênio reage com o oxigênio na proporção de 1 para 8, em massa para formar água. É como a gente já viu. A partir da reação descrita e completando com vários valores em grama, os espaços preenchidos de x, y, z na tabela a seguir, né? Qual é o espaço preenchido? Então, essa questão 2 aqui, ela já exige um pouquinho de raciocínio de vocês, mas ela não é tão difícil não, certo? Então, se eu vou pegar aqui hidrogênio 5 e 32, vamos lá. Se eu pegar 32 dividido por 5, dá quanto? Quanto é que vocês acham aí? Vamos fazer as contas aqui. 32 dividido por 5 dá 6,4. Né? Deixa eu colocar aqui. 32, só as continhas aqui, só rascunhos, tá? 32 dividido por 5 dá 6,4. Então, por exemplo, aqui, a gente tem que saber qual que tá sobrando aqui. Se eu tenho 5 massa de hidrogênio, se eu tenho 5, vamos dizer que eu estou seguindo a proporção 1/8, né? Então, para 5 gramas de hidrogênio, eu teria que ter quantas gramas de oxigênio? 5 vezes 8, 40. Eu teria que ter 40 gramas de oxigênio. Só que quando eu tenho 40 gramas de oxigênio, eu tenho o quê? 32 gramas de oxigênio. Então, o hidrogênio aqui está em excesso, certo? Se eu diminuir para 4 gramas, vamos dizer assim, eu tenho 4 gramas de hidrogênio. 4 vezes 8, 5 vezes 8, 8 mais 8, 16, 16, 32. 32 gramas. E esquece essa continha aqui. Eu pensei que ia ajudar, não ajuda em nada não. Vamos fazer isso aqui, diminuir para 4. 32 gramas, certo? Então, o que é que a gente observa aqui? Esses 32 gramas de oxigênio, ele vai reagir com quantos gramas de hidrogênio? Com 4. Então, vai sobrar quantas gramas de hidrogênio? 5 menos 4, 1. 1 grama de hidrogênio, o que aconteceu com ele? Sobrou. Não reagiu. Certo? Então, aqui a gente já tem a dica. Qual é a massa em excesso? Certo? E outra coisa que a gente poderia ver aqui, por exemplo, a massa de água vai ser quem? Você vai pegar e somar isso aqui. 4 gramas mais 32 formou a água. Tá bom? Então, 4 gramas mais 32 dá quanto? 36. Então, a gente já tem o 36. Vou apagar aqui para deixar mais bonito. Deixa eu apagar aqui. Certo?
Então, o que a gente vai ter? A massa desse lado aqui vai ter que ser igual à massa desse outro, certo? Porque aqui a gente tem reagente e aqui a gente tem produto, certo? Se 32 gramas de oxigênio, 32, reage com quantas gramas de hidrogênio? 4. Dá igual a quem? 36. Então, formamos 36 gramas de água. Mas só quem é o excesso? Quem é o total aqui do reagente? O reagente vai ser o quê? 5 mais 32, que dá igual a 37. Se a gente pensar assim, certo? Então, nesse caso, se a água foi 36, para 37 falta quanto? 1. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Já esse outro, a gente pode, esse outro aqui é mais simples para achar o Z. Aqui a gente não sabe o que é reagente, aqui a gente não sabe o que é produto. A massa de um lado tem que ser a massa do outro, igual ao outro. Então, a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Então, 7 gramas mais Z tem que ser 63 gramas mais 4 gramas. E aí, acha o Z, tá bom? Pronto, vamos passar para a terceira questão aqui. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxido de enxofre procedentes de fontes distintas, obtendo-se os seguintes resultados. Então, a gente tem a massa de enxofre, massa de oxigênio e massa da amostra. Então, vamos analisar. Nessa primeira amostra aqui, nessa primeira amostra aqui, o que é que a gente tem? Vamos pegar a massa de enxofre e dividir pela massa de oxigênio. Vai dar o quê? 0,32 dividido por 0,32, que é igual a 1. Então, para cada 1 grama de enxofre, teremos 1 grama de oxigênio, né? A proporção 1 para 1. Tá bom? Para as amostras serem iguais, tem que ter a mesma proporção. Se essa proporção sair diferente, a amostra é diferente. Vamos nesse segundo caso. Qual a massa do enxofre? 0,08. Qual a massa de oxigênio? 0,08. Isso aqui dá 1. Então, obedeceu a proporção. Logo, o que a gente observa? Que as amostras 1 e 2 são o quê? Mesma amostra. Mesmo material, né? Mesma amostra não, mesmo óxido. Vamos botar mais bonito. Mesmo óxido. São em 2, que a proporção é igual. Nessa terceira aqui, se eu pegar 0,32 e dividir por 0,48, isso aqui vai dar um valor menor do que 1. Então, esse terceiro, ele não pode ser o mesmo óxido do primeiro e do segundo, certo? Então, avalie isso aí e vejam qual é a alternativa correta. Questão 4. É possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando-se a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação ocorre e o que ocorre justifica essa diminuição de acidez, essa daqui, né? Então, aqui tem ácido cítrico reagindo com bicarbonato de sódio, fornecendo citrato de sódio, água e dióxido de carbono. Para uma total neutralização, são necessários 32 gramas de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Então, a gente tem o quê? Ácido cítrico, a gente tem uma massa de 192 gramas. E essa massa de 192 gramas, ela vai neutralizar o bicarbonato, que está numa massa de 252 gramas. Qual é a massa de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 0,96 de ácido cítrico? Então, se eu tiver 0,96 gramas, eu vou neutralizar X. Então, aqui é uma simples
Regra de 3, 7 proporcionalidade. Faz as continhas e marca a questão correta. Bom estudo, pessoal.